Fala galera, estamos aqui de volta no Tudo Mastigado. Lembrando, meu nome é Felipe Souza da Rocha, sou professor de Química e a gente vai continuar o conteúdo aqui de estequiometria, ok? Na verdade, mais propriamente dito, a gente vai entrar no conteúdo de estequiometria efetivamente, beleza? Mas antes de ver os 4 passos da estequiometria, a gente tem que conhecer uma coisa muito importante que eu chamo de caixinha de ferramenta, ok? Sem essa caixinha de ferramenta, vocês não conseguem resolver questões de estequiometria, nem de Enem, nem de nenhum outro vestibular, ok? Então, o que consiste nessa caixinha de ferramenta? É a minha transformação do mol. Na verdade, é a minha relação do mol com a massa. Como assim relação? Quer dizer que eu posso transformar a quantidade de matéria em massa. Quer dizer que eu posso transformar a minha quantidade de matéria em número de átomos e ou número de moléculas. E eu posso transformar, número de moléculas, e eu posso transformar a quantidade de matéria em volume, ok? Professor, pode acontecer o contrário também? Eu posso pegar volume e transformar em quantidade de matéria? Pegar átomos, número de átomos e moléculas e transformar em quantidade de matéria? Massa e transformar em quantidade de matéria? Pode, ok? O que você tem que saber é a relação entre mol e massa. Mol, volume, mol, átomos e ou moléculas. E qual seria essa relação? Uma a gente acabou de ver na aulinha passada. O que acontece? Massa. Se vocês bem lembrarem, a gente calcula a massa molar como? Massa molar, ela é dada em gramas por mol. E é esse o detalhe que eu quero mostrar a vocês, ok? Agora eu quero que vocês fiquem bem atentos com as unidades de medida, ok? Porque é delas que a gente vai encontrar as nossas relações. Vocês conseguem observar que aqui eu tenho gramas, né? O meu G parece o 9, mas é gramas. Dividido por mol. Eu tenho uma relação direta entre quantidade de matéria, mol, e gramas, que é dado pela massa, né? A massa que tem a grandeza aí de gramas. O que representa isso? De novo, molécula de butano, C4H10. Qual é a massa molar do butano? Que a gente calculou aí aula passada, direitinho, passo a passo. 58 gramas por mol. Professor, me perdi. Não sei achar o 58. Volta aí a outra aulinha e dá uma assistida, ok? 58 gramas por mol. Mas eu já vou escrever aqui de uma outra maneira, beleza? Eu já vou colocar aqui na relação que a gente pode fazer. O que quer dizer 58 gramas por mol? Quer dizer que em 1 mol de butano eu tenho exatamente 58 gramas. Ou em 58 gramas de butano eu tenho 1 mol. Tranquilo? A pergunta é, se eu conseguir formar ou se eu tiver 3 mols de butano, vou botar aqui de verdinho, 3 mols de butano, a massa de butano vai permanecer a mesma no meu sistema? Não, porque agora eu vou estar formando 3 mols, eu vou ter uma maior quantidade de matéria no meu sistema. E isso vai interferir diretamente na massa de butano que eu tenho no meu sistema. E aí, o que eu vou fazer? Essa relaçãozinha estequiométrica, x aqui, 58 vezes 3 dividido por 1. X vai ser igual a quanto? 58 vezes 3. A gente, vixe, professor, não sei. Lembre-se que no Enem você não tem calculadora. Você vai lá no cantinho, ó, 58 vezes 3. Tá? 3 vezes 8. 3 vezes 5, mais 1. Opa! Certinho. Aí a gente tem aqui, ó, 174 gramas de butano em 3 mols. Mas a relação é a mesma, é constante. Para cada mol, 58 gramas. Se eu tiver 2 mols,
o dobro. Se eu tiver o triplo, e por aí vai, ok? Certinho, certinho. O que acontece? Eu posso transformar a quantidade de matéria também em moléculas. Perdão, aqui ó, falo uma coisa e aponto para outra, né? Eu posso transformar a quantidade de matéria em volume, ok? Qual é o detalhe aqui no volume? Eu preciso que vocês entendam que eu posso, no volume eu tenho valores fixos, ok? Aqui não. Aqui, dependendo da minha molécula, eu vou ter uma massa diferente. Se, por exemplo, eu estivesse tratando do CO2, a minha massa molar era diferente. Não seria 58, seria 44. Então, 1 mol tem 44 gramas, que depende da minha molécula, beleza? Aqui no volume, a gente tem um valor fixo de 22,71 litros por mol. Antigamente, era utilizado também o 22,4 litros por mol, ok? Só que aqui era quando a gente tinha a famosa CNTP. O que representava a CNTP para a gente? Condições normais de temperatura e pressão. Só que nessas condições normais de temperatura e pressão, a gente tinha que a pressão padrão, a pressão referência, ela era dada em atmosfera, em ATM. Só que aí a gente teve a alteração de condições normais de temperatura e pressão para as condições padrão de temperatura e pressão. Mudou só o nome, professor? Não, mudou também a minha pressão referência. Eu tinha um ATM, agora a minha pressão referente ela está dada em Pascal, ok? E aí isso fez com que a pressão referência fizesse o quê? Diminuísse um pouquinho. E se vocês bem entenderem, se vocês bem lembrarem, a pressão ela é inversamente ao volume. Então aqui o meu volume aumentou de 22,4 para 22,7, porque a minha pressão referência diminuiu. Professor, então qual eu tenho que usar agora na prova do Enem? Eu aconselho você saber os dois. Mas o que acontece? Eu aconselho também vocês lembrarem do 22,7 litros por mol, ok? Qual é o grande detalhe aqui do volume? Isso aqui é usado somente para substâncias gasosas, somente para os gases, ok? E como é que eu identifico uma substância gasosa na minha substância? Por exemplo, na minha equação, eu tenho aqui H2 mais O2 formando água, ok? A gente balanceando, a gente vai ver isso daqui a pouco, bota meio aqui. O que acontece? Na minha equação digitadinha legalzinha, vai ter um parênteses aqui na frente do H2, na frente do O2, na frente da água. E são esses parênteses que mostram para a gente os estados de agregação em que as nossas moléculas se encontram. Por exemplo, H2, quando eu tiver um G, está no estado gasoso. Se porventura, dentro desses meus parênteses, eu tiver um L, está no estado líquido. Se porventura eu tiver um S, está no estado sólido. E se eu tiver um AQ, professor, já estou fazendo os exercícios aí, eu vi um AQ. AQ representa para a gente aquoso, ok? Aquoso quer dizer que a substância está dissolvida em água, imergida em água. Beleza? Então é dessa maneira que você vai saber. E o volume ele é só usado para os gases, para as substâncias gasosas. Beleza? Só para vocês terem aí um exemplozinho. E a outra grandeza que a gente vai ver, que na verdade a gente já viu no finalzinho da aula passada, eu posso transformar a quantidade de matéria em número de átomos ou moléculas. A partir do quê? A partir daquilo que a gente chama de constante de Avogadro. Que constante de Avogadro é essa?
6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol ou moléculas por mol. Professor, o que representa esse menos 1 aqui? Representa que o mol está sendo dividido. Então, eu tenho isso aqui, ó, tenho 1 sobre mol, ok? Esse 1 pode ser átomos por mol ou moléculas por mol, beleza? Então, de que vocês precisam lembrar? Da caixinha de ferramenta por inteiro. A transformação de mol em massa por meio da massa molar, a transformação de quantidade de matéria para volume por meio do volume molar, e lembrando que é utilizado somente para substâncias no estado gasoso, e a transformação de mol para número de átomos ou moléculas a partir da constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Beleza? Então, tira a fotinha aí, passa para o caderninho de vocês. Essa caixinha de ferramenta é importantíssima para vocês e eu vou apagar para mostrar para vocês os passos da estequiometria que a gente tem que ter, ok? Só um momentinho. Então, vamos lá. Quais são esses passos tão esperados que a gente tem que ter na estequiometria? Ok? Primeiro passo. O roxo dá para ver mais ou menos aí? De boas. Primeiro passo. O que rola? Meu primeiro passo nada mais é do que escrever a equação química, ok? Meu primeiro passo consiste em escrever a equação química. Como assim escrever a equação química? Por exemplo, H2 mais O2 formando água. Butano mais O2 gerando CO2 e água. O professor então tem que saber todas as reações químicas de cabeça? Não. O que acontece? Não para generalizar, mas, tá? 99,8% dos casos, o Enem te fornece a equação. Quando é que ele não vai te fornecer a equação? Quando ele estiver trabalhando com uma reação de combustão, completa. Porque a reação de combustão completa, ela tem um padrão. E eu vou mostrar esse padrão para vocês. Eu sempre vou ter um combustível mais um comburente gerando CO2 e água. Tá bom? Eu sempre vou... Ah, professor, mas o que é combustível, o que é comburente? Deixa eu só fazer esse balãozinho aqui para vocês, porque isso aqui é importante. Importantíssimo, ok? Combustível mais comburente gera CO2 e água. O combustível, ele vai estar presente aonde? No seu texto. O combustível vai estar no seu texto. Ah, o etanol, vamos supor, né? O etanol, a queima do etanol, a reação de combustão completa do butano, a reação de combustão do propano, a reação de combustão, entenderam? Vai estar no seu texto, o seu combustível. O seu comburente sempre vai ser quem? O O2.
Neste caso, tá bom? Para a provinha do Enem, o O2 nos é suficiente como comburente. E onde é que a gente encontra o O2? Geralmente no ar atmosférico. Sempre vai formar CO2 e água? Sim, porque a reação de combustão completa faz com que os carbonos do combustível, que é fornecido no texto, oxide completamente ao carbono de CO2. Tranquilo? E aí a gente vai ter todos os carbonos do combustível virando CO2, fazendo parte da formação de CO2, ok? Então, primeiro passo, escrever a equação química. Geralmente eles vão te fornecer 99,8%. Quando eles não te fornecerem, é porque eles estão trabalhando com isso aqui, ó, reação de combustão completa. E aí você tem que saber montar. Combustível vai estar no texto, o oxigênio, CO2 e água não mudam a posição, ok? Oxigênio, reagentes junto com combustível, CO2 e água, produtos. Primeiro passo, tranquilo aí para vocês? Então vamos lá para o segundo passo. Vou botar aqui o segundo passo. Segundo passo consiste no quê? No que vocês mais amam. Balancear a equação. Ah não, professor, balanceamento? Sim, tá bom? Tem uma notícia boa para vocês. O balanceamento explorado pelo Enem é o balanceamento pelo método da tentativa e erro. Não precisamos balancear por oxirredução. Olha que maravilha. Tentativa e erro. Como assim? Vamos supor, lembra que eu falei lá na aula passada da reação de combustão do butano? Vamos supor que o nosso texto, vamos lá, a queima completa de butano gerou uma massa de CO2 e ele está querendo saber a massa de CO2. Mas o que nos importa agora é escrever a equação. Como é que eu vou escrever essa equação? Combustível é quem? Butano, que eu eliminei no texto. E aí você sabe que o quê? Butano, comburente é quem? O2, forma CO2 e água, ok? Você montou essa equação aqui, maravilha. Segundo passo, balancear. O que consiste o balanceamento? E aí vocês têm que lembrar lá da lei da conservação das massas, Lavoisier. O que Lavoisier disse? Num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E o que tem como tirar disso aí? Para a soma das massas serem iguais, a quantidade de átomos presentes nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. Ou seja, quantos carbonos eu tenho aqui nos meus reagentes? Eu só tenho carbono aqui, concordam comigo? Só tenho carbono no butano. O que acontece? 4 carbonos, que é o meu índice. Quantos carbonos eu tenho nos meus produtos, na molécula de CO2? Somente 1. Lembra que aqui, ó, esse 2 ele está multiplicando somente o oxigênio. É a quantidade de oxigênio, não de tudo. O carbono aqui, ó, tem 1. A pergunta que você tem que fazer, meus queridos, para você é o seguinte: que número multiplicado por 1 vai dar 4? Lembra que tem que ter a mesma quantidade? Então é mais fácil eu fazer o quê? Sempre vir em busca do maior. 4 é maior que 1. Então, 1 vezes quanto vai dar 4? Aí você vai colocar aqui, ó, na frente do seu CO2. 4. 4 vezes 1, 4. Igualei a quantidade de carbono? Igualei. Só que aí que vocês têm que entender. Esse 4 não está multiplicando só o carbono. Ele está multiplicando a molécula de CO2 por inteiro. Isso aqui, esse 4 não representa a quantidade de moléculas presente na minha equação? Então, o que eu tenho aqui basicamente? CO2, 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 CO2.
Tenho 4, ok? 4 CO2. Quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, que é isso que a gente queria. Só que quantos oxigênios eu tenho? 2, 4, 6, 8. Ou, para facilitar a nossa vida, 4 vezes 2. Lembra que o coeficiente estequiométrico é um fator multiplicativo. 4 vezes 2, 8. E aí, por enquanto, a gente tem 8 oxigênios. Continuando o nosso balanceamento. Quantos hidrogênios nos reagentes? 10. E nos produtos? Somente 2. Sempre em busca do maior. 2 vezes quanto vai dar 10? 2 vezes 5. E aí eu coloco esse 5 aqui. Só que no momento em que eu coloco esse 5, 5 vezes 2, 10, igualei a quantidade de hidrogênio. Só que esse 5 está multiplicando a molécula inteira. Então eu vou ter 5 vezes 1 que está escondidinho aqui do oxigênio. 5 vezes 1, 5. E aí eu vou ter quantos oxigênios? 5 aqui. A pergunta que você continua se fazendo. Quantos oxigênios eu tenho nos meus reagentes? 2. E nos meus produtos? 8 proveniente do CO2 e 5 proveniente da água. 8 mais 5, eu tenho 13 oxigênios. Concordam comigo? Beleza. Sempre em busca do maior. 2 vezes quanto vai dar 13? Professor, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Não tem nenhum número inteiro que eu consiga colocar aqui e dê 13. E aí você vai partir para os números fracionários, ok? E aí o que é que vai acontecer? Você vai colocar aqui no seu coeficiente estequiométrico 13 dividido por 2. Por quê? Porque no momento em que você pega 13 dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico que você colocou, vezes o seu índice, que é 2, isso aqui vai nos dar quanto? Olha só, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 13, 13. Consegui igualar a quantidade de oxigênio? Consegui. Professor, eu preferi pensar o seguinte, 6,5 vezes 2 é mais rápido, eu consigo chegar no 13. Você pode fazer isso? Para efeitos de cálculo, é a mesma coisa. 13 sobre 2 é igual a 6,5. Concorda comigo? Mas a nossa grande IUPAC, ela rege a nossa estequiometria falando que eu só posso colocar no meu coeficiente estequiométrico números fracionários. E, na verdade, eu só posso colocar números inteiros. Então, o que eu teria que fazer? Colocar um 2 aqui e multiplicar tudo por 2. Aí eu teria 2, 13, 8 e 10. Beleza? Mas você não precisa fazer isso. Para efeitos de cálculo, você pode sim usar o 6,5, que você vai responder a sua questão perfeitamente. Beleza? Primeiro passo, escrever a equação. Reação de combustão completa. É a única que você tem que saber, ok? Balancear a equação, segundo passo, pelo método da tentativa e do erro, tá? Lembrando que o índice é a quantidade de átomos na minha molécula e que meu coeficiente estequiométrico é um fator multiplicativo que representa a quantidade de moléculas que eu tenho na minha reação. Beleza? Professor, e o passo 3? Passo 3 eu vou escrever aqui agora. Vocês já copiaram aí passo 1, ok? Vou apagar aqui para mostrar a vocês o passo 3. Que, na verdade, a gente só vai conseguir ver o passo 3 na semana que vem. Olha só, como assim, professor? Você vai mostrar o passo 3 e a gente só vai ver na semana que vem? É o seguinte, o passo 3, ou o terceiro passo, ele consiste no seguinte, em analisar
a necessidade de uso. Necessidade de uso dos conceitos de pureza, do conceito de reagente limitante e do conceito de rendimento. Como assim analisar, professor? Ver rendimento. Observar se a minha questão está falando sobre pureza, se está falando sobre reagente limitante ou se está falando sobre rendimento. E para isso, a gente precisa conhecer esses conceitos. Concordam comigo? E a próxima aula de estequiometria que a gente vai ter aqui no Tudo Mastigado, eu vou explicar rendimento, pureza e reagente limitante detalhadamente para vocês. Por isso que anota aí, terceiro passo, analisar pureza, rendimento e reagente limitante. Vê se minha questão pede isso aqui, ok? E a gente vai analisar novamente na próxima aula os conceitos pureza, reagente limitante e rendimento. Beleza? Detalhadamente isso aí. Professor, e o quarto passo? Quarto passo é moleza. Quarto passo é o que realmente a gente faz na prática, ok? O quarto passo consiste em reestabelecer, ou na verdade, em estabelecer, tá bom? Estabelecer as relações estequiométricas. Restabelecer as relações estequiométricas, ok? E é aqui, nesse quarto passo, que consiste, tá bom? A diferença do aluno que está estudando e do aluno que está estudando pouco e do aluno que não está estudando, ok? Porque é nele que a gente vai precisar, né? A gente vai necessitar da caixinha de ferramenta, a gente vai necessitar desses conceitos aqui e a gente vai necessitar de basicamente todos os passos anteriores. Eu não consigo fazer o quarto se eu pular algum passo anterior, ok? Professor, estabelecer as relações estequiométricas é mais conhecido aí como regrinha de 3, tá bom? Análise dimensional. Olha só que bonito. E a gente vai aprender a fazer isso aqui em cima dos exercícios. O que eu quero de vocês? Que vocês parem e peguem algumas questões aí e vai balancear. Vocês não vão responder nenhuma questão de química sem saber balancear a sua questão, ok? A sua equação. Então, galera, o que a gente acabou de ver? Caixinha de ferramenta, mol para massa, mol para volume, usado só para gases, e mol para número de átomos e número de moléculas. Segunda coisa da aula, a gente viu os 4 passos da estequiometria. Passo 1, escrever a equação. Passo 2, balancear a equação. Passo 3, analisar a necessidade dos conceitos de pureza, rendimento e reagente limitante. Passo 4, estabelecer as relações estequiométricas. Anota aí, porque isso aqui, passo 4, a gente vai ver em cima dos exercícios, que na próxima aula a gente vai ter, né, 2 aulas, da aula dupla aí, a gente vai ver esses 3 conceitos e aí a gente vai ter aí em média 2 a 3 aulas só para fazer exercício de estequiometria. Então não saia daí, fica ligado, cuide-se e um grande abraço. Valeu!